Gente, não foi minha intenção deixar ninguém curioso nesse tempo, mas é porque, como eu disse, eu de fato mudei de país. E sim, pra quem perguntou, eu surtei. Vou contar um pouco da história aqui, porque acho que vai ficar mais fácil pra todo mundo entender. Mas, porque tem muitas nuances essa história, não vou entrar em muitos detalhes, mas eu acho que é importante, até pra quem também tava passando por situações parecidas com a minha. Às vezes serve de exemplo, né, o que a gente passa. Então, vou aproveitar que eu estou lavando roupa, estou lavando roupa hoje em pleno domingo, e vou contar um pouco do que aconteceu, porque que eu resolvi mudar, pra onde que eu mudei, onde que eu estou, o que que tá acontecendo, o que que eu tô fazendo, e todas essas coisas. Mas, enfim, como é que começou isso tudo? Gente, eu acho que são várias camadas, muitas coisas aconteceram, as pessoas mais próximas sabem como é que 2024 foi extremamente desafiador pra mim, pra minha família, tudo que aconteceu com a minha irmã, tudo que aconteceu na minha vida, na vida da minha família, então, tipo, foi tudo muito difícil. E quando coisas assim acontecem, é claro que se a pessoa estiver aberta, é óbvio, né? Nenhuma mudança ocorre se a gente não estiver aberta ou aberta a passar por ela. Mas tudo isso me mudou muito, muito mesmo. E eu comecei a não me encaixar mais em locais, em amizades, em espaços que antes eu me encaixava ou minimamente suportava. Por que eu digo minimamente suportava? Porque eu nunca fui super fã de vida corporativa. E apesar de não ser fã desse ambiente, né, corporativo, eu sou muito grata, gente, a tudo que ele me proporcionou. Eu fiz grandes amigos e amigas que eu levo até hoje na minha vida, graças a esse ambiente. Ele me proporcionou crescer muito financeiramente, ajudar a minha família, comprar o apartamento da minha mãe, comprar o meu apartamento, ter o meu próprio carro, enfim, ajudar várias pessoas. Então, tipo, eu sou muito, muito, muito grata a tudo que esse ambiente corporativo me proporcionou. Só que é um ambiente, quem conhece sabe, eu acho que não é toda a área da advocacia que é assim. Mas o M&A, né, o societário, ele é extremamente egocêntrico. Gente, é muito ego envolvido, mas é muito, assim, muito mesmo. Mais do que qualquer pessoa normal aguentaria. Muito egoísmo, muito individualismo, é muita coisa. E aí, esse ambiente, depois de 2000, já é um ambiente que me minava muito. Todo mundo que é mais próximo sabe que eu tive várias crises de ansiedade, passei por um processo de depressão muito forte. Tudo isso por conta desse ambiente. Mas ele me proporcionou crescer. Eu alcancei tudo que eu queria, ter o nível de senioridade que eu queria, as promoções que eu queria, tudo graças a ele. E aí, desde 2024, eu não tava conseguindo me encaixar mais. Coisas que eu conseguia fazer, né, que é passar por isso de forma relativamente tranquila, vamos dizer. Tranquila nunca foi, né, porque quando a pessoa passa por ansiedade e depressão, não vale dizer que é um caminho tranquilo. Mas, minimamente tranquilo, eu não estava conseguindo mais. Aquilo tava me causando um desespero de trabalhar chorando dia sim, dia não, de não suportar trabalhar mais, de não suportar determinadas pessoas. E eu percebi que isso não ia ser, isso não era culpa do escritório que eu trabalhava, porque qualquer lugar que eu passasse, eu estava tão exausta, eu estava tão cansada, eu estava tão minada da minha paciência, de que iria ser igual. Então, pra mim não valia a pena, por exemplo, quando eu recebi proposta pra ser sênior em um outro escritório, não valeria a pena pra eu ir, porque, apesar de ser um outro escritório, eu ia trocar um sênior por um sênior, eu ia ter problemas do mesmo jeito, porque quem trabalha no escritório sabe que esse lugar é muito parecido. Então, esses lugares são basicamente iguais. Então, eu percebi que não era local, o problema era que eu não me encaixava mais. E aí, tipo, o que eu precisava fazer? Eu precisava sair daquele ambiente, não tinha jeito. E como eu sou uma pessoa, oi, tudo bem, boa tarde, como eu sou uma pessoa super planejada, eu me planejei pra sair. E eu pensei, o que eu posso fazer, além de juntar dinheiro, né, que vai me proporcionar eu ter um currículo melhor e conseguir, no final das contas, né, se eu quiser voltar pro Brasil, se eu quiser, enfim, fazer qualquer coisa no futuro, se eu quiser voltar a fazer societário M&A, o que me possibilitaria voltar com mais valor pro mercado. Então, o mestrado, que já é um sonho, adiado há muito tempo, começou a tomar forma. E aí eu resolvi fazer um mestrado fora, porque se algum dia eu resolver voltar pro Brasil, gente, tá tudo muito confuso ainda, eu não sei se de fato eu vou voltar, eu não sei nada. Eu sei que eu tô aqui e tô vivendo o presente. Mas é isso, eu estou aqui, primeira coisa, eu estou aqui para fazer um mestrado. Eu estou estudando. E estou só estudando, entre aspas. Por que só estudando, entre aspas? Porque, gente, eu nunca não, né? Eu comecei a trabalhar com 12 anos. Então, desde os 12 anos que eu não só estudo, eu trabalho e estudo. Mas quem estuda sabe que estudar é muito pesado, entendeu? Então, não é só estudar, né? Mas eu me proporcionei isso, gente, é isso. Eu voltei pra faculdade, eu estou fazendo meu mestrado, e estou só estudando. Juntei dinheiro, foi tudo muito planejado. Eu juntei dinheiro, recursos, para que eu pudesse viver esse momento de forma planejada, porque eu sou muito regulada financeiramente e eu não tenho papai nem mamãe e eu não queria contar com o escritório, apesar deles terem me oferecido para pagar isso para mim, porque eu não queria depender de ninguém e ficar devendo ninguém. E porque se eu ficasse dependendo do escritório, eu teria que voltar, porque eu ficaria com essa dívida com eles, né? Então, quando o escritório ele banca, né, o LLM, o mestrado, o doutorado, enfim, o curso de alguém, ele pede que você volte e tenha uma carência. Normalmente é um período de 2, 3 anos. E eu que já estava, assim, cansada de trabalhar em escritório, não conseguia imaginar a minha vida voltando para o escritório. Então, eu tinha algumas premissas quando eu comecei a estruturar esse plano. A primeira é que eu não queria ficar vinculada ao escritório. E isso nenhum, fosse o que eu estava ou se eu fosse para outra, eu não queria. Então, eu queria bancar isso dos meus próprios recursos. Claro que se eu tivesse a mamãe e papai para me ajudar, seria muito mais fácil, mas não é o caso. Então, eu tinha que me planejar financeiramente para que isso desse certo. E a primeira premissa que eu coloquei foi essa de não depender do escritório que eu estava. A segunda premissa que eu coloquei quando eu comecei a estruturar esse plano, a primeira era não depender do escritório, não depender de ninguém, né? Tentar fazer tudo com recursos próprios. E que fosse um curso, eu não sabia na época se seria um mestrado, que se eu tentaria fazer um doutorado direto, né? Nos Estados Unidos tem essa possibilidade, na Europa algumas universidades também proporcionam isso. Mas que eu queria fazer um curso que me proporcionasse, se eu quisesse voltar para o mercado de trabalho, seja o mercado de trabalho no exterior ou seja o mercado de trabalho no Brasil, com mais valor. Então essa era a segunda premissa.
E eu também decidi fazer na própria área que eu já atuo desde o meu 7º período, né, que é o M&A. Eu não queria jogar tudo isso fora. E aí, depois de muito pesquisar o curso que eu, né, mais me sentia confortável em fazer, que eu mais gostava, eu cheguei no meu top 4. Foi a Universidade de Chicago, a de Sydney, a de Toronto e de Lisboa. E qual que, né, foram vários fatores que me levaram, no final das contas, a escolher a universidade que eu escolhi, dentre eles questões políticas, valores, custos, distância, por exemplo. Eu gostei muito, muito do curso da universidade lá de Sydney, mas eu pensei, gente, se alguma coisa acontece no Brasil, eu vou demorar muito tempo para chegar no Brasil de volta, né, porque que isso, é muito longe, é do outro lado do mundo. Então, apesar de ter gostado muito do curso de Sydney, né, da Universidade de Sydney, eu tive que abrir mão dele porque era muito longe, muito distante. Então, ficou entre Canadá, né, Toronto, Canadá, Chicago, Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, e Portugal, Lisboa. E aí eu me apliquei para as três. Fui aprovada nas três, foi muito legal, foi assim, muito um divisor de águas para mim em vários sentidos, porque eu tenho muito síndrome da impostora, eu não me acho inteligente, eu não me acho boa o suficiente, eu faço terapia, tá, gente? Mas são muitos anos, né, pensando da mesma forma, então mudar isso é muito difícil. Então, ter sido aprovada nas três foi maravilhoso, foi, nossa, não, assim, eu não sei nem explicar o quanto foi incrível, o sentimento foi sensacional. E aí, foi pro passo 2, né? O passo 2, depois de aprovada, foi olhar qual que seria o melhor custo-benefício, né? Quais eram as burocracias, qual que eu achava que ia me identificar mais. Eu achava que, e ainda acho que a Universidade de Chicago iria me identificar mais, mas havia muita burocracia por conta da mudança de governo. Eles estavam muito mais rigorosos na emissão de visto, mesmo visto para estudante, e seria muito burocrático a ponto de eu não conseguir fazer o curso talvez em 2025, que era o que eu queria, sabe? Então, apesar desse top 3 ela ser minha primeira opção, infelizmente, eu tive que deixar ela por último, inclusive porque para mestrado eles não forneciam bolsa e as outras duas tinham possibilidade de bolsa. E aí outros pontos também vieram, claro, né? Clima, o qual que eu iria, né, me identificado com o clima, com as pessoas, de forma geral, com a cidade. Então, assim, já que eu tinha a possibilidade de escolher, eu ia escolher a que cumprisse os requisitos que eu achava que eram melhores pra mim. O idioma não foi determinante, por quê? Porque apesar, né, de ser em Portugal, o mestrado que eu havia me aplicado é 100% em inglês. Então, eu ia, né, ter que falar uma outra língua de qualquer forma, o que é uma pena, porque as pessoas do meu curso nunca vão saber o quão mais legal, mais engraçada e mais inteligente eu sou em português do que eu sou em inglês, né? Inglês não é minha língua materna, então eu sou muito mais legal, engraçada e inteligente na minha língua materna, é óbvio, todos nós somos. O clima também contou muito, porque eu gosto mais de um clima tropical, calor, eu não gosto muito de frio. E em Chicago e Toronto é muito frio, mas eu gosto muito de Chicago. Então, assim, se eu fosse pra Chicago, eu estaria disposta a passar 6 meses da minha vida num frio extremo. Mas Toronto, eu não tava tão disposta. Eu gosto da cidade, mas não é uma cidade, poxa, eu moraria e suportaria o frio, sabe? Então, isso também contou. E aí, no final das contas, eu escolhi, por todos esses requisitos e itens e custo-benefício, tudo que eu falei pra vocês e outros mais, eu acabei escolhendo a Universidade de Lisboa, aqui em Portugal. O curso que eu tô fazendo é um mestrado. Ele chama Law and Management. Ele é muito diferente, assim, eu achei ele muito legal. Inclusive, se alguém quiser mais dicas sobre ele, pode me procurar, porque quem gosta de M&A, societário, quem quer ser uma corporate girl ou uma corporate boy, eu acho que vale muito a pena, porque ele é dividido, uma parte na área do direito, e a outra parte, quem trabalha com M&A, mercado de capitais, sabe a importância disso, uma parte de contabilidade, de finanças, de economia. Então, metade do curso eu faço tudo na faculdade de direito, e a outra metade do curso eu faço na faculdade, que aqui é a faculdade de economia, contabilidade e finanças. E aí ele é totalmente em inglês, e tem um ponto muito legal. Quando eu receber o meu título de mestre, eu vou receber meu título de mestre em economia e em direito, porque ele é dividido